terceira série e eu vou apresentar meu TCC de Engenharia de Software, porém eu vou dar ênfase nos profissionais bem-sucedidos da área. O primeiro profissional que eu escolhi para colocar dentro do meu trabalho é o Henrique do Bragas. O Henrique do Bragas ele é fundador e CEO da Brex. A Brex é uma fintech de tecnologia, uma startup, criada no Brasil, porém ela foi vendida por um fundo norte-americano de gateway de pagamento. Hoje o Henrique do Bragas ele é under 150 da Forbes, ou seja, ele faz parte das 150 pessoas mais ricas do Brasil e também do mundo. E a Brex ela é uma fintech de processamento de pagamentos, ou seja, ela faz parte da segurança, da tecnologia de pagamentos dos internet banks, por exemplo, Nubank, Inter, C6 e alguns fundos norte-americanos de pagamento, como o SL20 e alguns outros fundos de ações. Pode passar. Outro profissional, o Daniel de Freitas. O Daniel de Freitas ele é considerado como um profissional da inteligência artificial. Ele também revolucionou e foi pioneiro na inteligência artificial aqui no Brasil, desenvolvendo a Character AI. A Character AI é um software de inteligência artificial que cria personalidades, ou seja, para TCCs, trabalhos acadêmicos e até leitores, escritores usam esse software de inteligência para criar personagens, audiobooks, livros e roteiros de filmes. A Character AI também foi vendida por um fundo norte-americano, além de ser criada no Brasil, e ela também é internacionalmente conhecida, ou seja, ela domina muito o cenário mundial na parte de tecnologia da informação e na parte de inteligência artificial. Já a Character AI, ele também deixou o Daniel Fragas muito bem financeiramente, fazendo com que ele também entrasse na Forbes Under 150, que são também os 150 homens mais ricos do mundo, na parte de tecnologia, fazendo com que essa área seja muito bem remunerada, seja uma área que remunera bem os criadores e os fundadores de startups. E agora passando para a próxima parte, que ele é o homem mais rico do Brasil, que é o Eduardo Severin. Ele foi cofundador do Facebook, hoje conhecido como Meta. Ele é o homem mais rico do Brasil atualmente, com uma fortuna de mais de 80 bilhões de dólares. Ele fundou o Facebook, não era o Meta ainda, junto com o famoso também da tecnologia, porém norte-americano, Mark Zuckerberg, fazendo com que o Facebook fosse a maior rede social e por muito tempo fosse a maior empresa que tem ação de capital aberto, ou seja, além dela ser uma startup, ser uma empresa, além dela passar de startup e se formalizar uma empresa de uma rede social lá pelo período de 2000 a 2011, a partir de 2008 ela se tornou uma empresa de capital aberto, ou seja, ela entrou nos maiores fundos de investimento dos Estados Unidos, fazendo com que Mark Zuckerberg e outros grupos de fundadores e sócios, inclusive o Eduardo Severin, se tornassem os homens mais ricos do mundo durante um período, acumulando uma fortuna de mais de 80 bilhões de dólares. E esse foi o meu trabalho. Bom dia, meu nome é Ana Beatriz Alice e hoje eu vim apresentar um pouquinho do meu TCC, no tema de História. Bem, eu vou explicar mais detalhado sobre as possíveis ocupações que um historiador pode ter dentro do meio profissional. Vou começar falando sobre o que a gente mais conhece, que é o professor de ensino público e particular, que é o que a gente tem mais convívio, que são os professores de escolas públicas, particulares, professores de cursinho. Aqui também entra os professores de pós-graduação, que são aqueles que podem dar aula dentro de faculdade, dentro de cursos específicos, como por exemplo, se um historiador se torna professor de pós-graduação, ele pode dar aula dentro dos cursos próprios de história, arquitetura, arqueologia, é bem interessante. Consultoria cultural é um exemplo bem claro da consultoria cultural, é bem interessante. E é meio que uma profissão nova, está relacionado, por exemplo, tem um profissional, um escritor, ele quer fazer uma novela e ele simplesmente não pode tirar da cabeça dele ideias de uma novela, por exemplo, do Egito Antigo. Ele não pode pegar simplesmente da cabeça dele e falar, o Egito Antigo era de tal maneira. Não, para ele fazer algo correto, algo ético, ele chega e consulta um historiador profissional. A consultoria de museus são aqueles profissionais, historiadores que trabalham dentro dos arquivos e dentro de museus em si. Então ele trabalha na questão da divulgação e do trabalho em si de um projeto dentro de museus. E o pesquisador, que é a área que eu mais me interesso, que é o pesquisador acadêmico, o historiador acadêmico, são aqueles profissionais que trabalham ao lado da ciência e a partir disso eles trabalham com iniciações científicas, projetos em geral, também alguns grupos sociais em relação a projetos em geral, e é basicamente isso. Bom dia, eu sou aluno da terceira série, Daniel Araújo, e hoje eu vou apresentar meu TCC sobre nutrição. Bom, a minha entrevista foi com a Vitória Amaral, ela me falou bastante, tirou bastante minhas dúvidas sobre o que eu tinha sobre a faculdade e o curso.
Bom, a minha primeira pergunta foi por que ela escolheu a área da nutrição. Ela disse que desde criança ela tinha um grande propósito com a nutrição, que era trazer o bem-estar, a saúde, a estética para a vida das pessoas e funcionando junto com a alimentação. Bom, aí eu perguntei a dica que ela daria para quem está começando agora. Ela falou que é muito complexo a área da nutrição, tinha que entender suas nuances e também as matérias do curso, como fisionomia, anatomia e também bioquímica, até as questões comportamentais dos indivíduos, que é muito importante na área da nutrição, para você entender e passar uma dieta boa para o seu paciente. Foi basicamente isso que ela me disse. Bom, a minha conclusão foi que é fascinante a nutrição, ela é muito importante nas nossas vidas atualmente, porque a sua vida ela pode ser boa, mas se não tiver uma boa alimentação, nada de adianta. Então, tudo que você faz tem que ter uma boa alimentação. Isso, trabalho. Eu sou a Ana Beatriz Soares, da terceira série, e hoje eu vou apresentar meu TCC sobre medicina veterinária, mais especificamente as possíveis ocupações dessa área. Bom, o profissional que se forma em medicina veterinária, ela tem uma gama de áreas que ele pode trabalhar, desde clínicas, laboratoriais, perícias e até cargos públicos. Então, como é algo muito extenso, já que segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária, tem mais de 80 áreas que esse profissional pode trabalhar. Então eu decidi falar sobre os 6 caminhos que ele pode escolher seguir. Começando pela pós-graduação lato sensu, que seria uma pós-graduação mais generalizada e ampla, mais voltada ao mercado de trabalho, como por exemplo a especialização em animais silvestres ou, por exemplo, em cardiologia animal. Temos a pós-graduação stricto sensu, que ela é mais voltada a um programa de doutorado e mestrado, mais voltada à docência e pesquisas. Então, muitas das teses que nós sabemos hoje sobre a medicina veterinária vêm dessa pós-graduação stricto sensu. Temos também a residência multiprofissional, onde está ali aplicado o conhecimento através do serviço, onde o profissional, após escolher a área que ele quer trabalhar, ele passa 2 anos aprendendo ali o que ele tem que aprender, e isso também se encaixa na essa pós-graduação se encaixa na lato sensu, mas pela dinâmica dela ser diferente, ela por si só já é considerada um caminho. Temos também os concursos públicos, que é muito procurado justamente por ser uma opção mais segura, com mais estabilidade e com um recurso financeiro muito bom. Então, os profissionais procuram esse também pela monetização, e os mais procurados são os da Anvisa e das Forças Armadas. Temos a carreira privada, que é o que a gente conhece mais, que seriam as clínicas, os laboratórios, e por fim o empreendedorismo, que seria basicamente o abrir seu próprio negócio, seja a clínica ou até desenvolver um produto ligado aos animais. É isso, obrigada. Bom dia, meu nome é Matheus Oliveira e eu vou apresentar sobre a minha profissão, que é o engenheiro de cibersegurança. Eu vou focar mais na parte da engenharia social, que é um dos maiores problemas que o engenheiro de cibersegurança ele vai tentar combater. Ela se baseia basicamente na manipulação psicológica. Ela é a exploração de comportamentos humanos a fim de pegar as suas informações confidenciais. Alguns alvos comuns são ou pessoas idosas ou com baixa experiência em tecnologia. Eles também podem chegar a atacar funcionários, clientes de algumas outras empresas, caso for um ataque maior. Sobre a parte de prevenção, ela vai englobar a conscientização e o treinamento de pessoas e empresas a fim de mitigar todos esses ataques. Bom, eu vou citar aqui 4 tipos de engenharia social. O primeiro é o quid pro quo. Isso é uma frase em latim que significa isso por aquilo. Basicamente, ela vai vir a partir de algum e-mail, uma ligação desse golpista fingindo ser o representante de alguma empresa ou de alguma instituição do governo para que você passe as suas informações confidenciais a ele. Também há o phishing. O phishing, ela vem a partir de e-mails, links, para fazer que você seja manipulado a cair no golpe, a você mesmo entrar nesse golpe.
ele vai vir a partir de e-mail, links, mensagens de atualizações, coisas que a gente, por segurança, prefere clicar. A gente também vai no ransomware. Aqui já é um caso quando é empresas muito grandes, onde algum grupo de hackers eles vão tentar invadir essa empresa e fazer um sequestro de informações, de um banco de dados da empresa que seja importante para o funcionamento deles e vão pedir resgate a partir dessas informações. E o último é o cultivo. O cultivo é um pouco menos visto, porque isso aqui é mais uma... É quando o golpista ele vai criar um relacionamento com a vítima, a fim de que ela confie as suas informações a essa pessoa e assim ele vai roubar essa pessoa e vai sumir. É isso, obrigado. Bom dia, meu nome é Larissa, eu sou aluna da terceira série e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu TCC, que é sobre neonatologia. Eu vou falar especificamente da descrição da profissão. E antes de falar um pouco sobre a neonatologia, é bom entender, né, que a medicina é uma ciência que estuda a saúde num todo. E dentro da medicina existem várias especialidades. A neonatologia é uma subespecialidade da pediatria que se dedica ao cuidado do recém-nascido, principalmente aqueles prematuros, como baixo peso ao nascer e outras situações críticas. É legal saber que um bebê é considerado recém-nascido só até os primeiros 30 dias de vida. Depois ele passa a ser realmente um bebê e passa a ser atendido pela pediatria e não mais pela área da neonatologia. E é isso. É Gabriela e hoje eu vou apresentar um pouco sobre a minha profissão, que é odontologia. Eu vou falar sobre a descrição. Bom, a minha profissão ela vai se dedicar à estética e ao cuidado da saúde bucal das pessoas. E também ela pode ser responsável pela limpeza, restauração e extração dos dentes. E também é possível a gente realizar exames clínicos, radiográficos, laboratoriais, além de procedimentos estéticos. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Leonardo Queiroz de Oliveira e eu vou falar um pouquinho sobre engenharia agronômica. Bom, eu escolhi esse tema porque desde pequeno eu já mexi ali com plantas e eu sempre gostei dessas áreas. E eu vou falar um pouco sobre a entrevista que eu fiz com um antigo estudante aqui do Colégio Evolução, o Azevedo. E bom, eu fiz a pergunta, qual o papel fundamental do agrônomo? Bom, no começo ele me explicou ali o que seria um agrônomo. Ele me disse que é um profissional que reúne técnicas agrícolas e pecuárias. Nisso ele vai fazendo técnicas para aprimorar o solo e alia os plantios para as próximas plantas que vão crescendo. Pode passar. Agora eu fiz uma outra pergunta. O concurso universitário está atingindo suas expectativas? Eu escolhi esse tema porque eu tinha muita dúvida sobre como ia ser ali a faculdade, os concursos e tal. E ele disse que sim, e que lá ele está aprendendo muitas coisas novas, como o nome de plantas, tipos, espécies, e isso é uma coisa muito importante que eu quero me especificar mais para frente. Bom, eu fiz a pergunta também, como você vê o futuro da agricultura e quais são as oportunidades de melhorias? Bom, ele disse que o futuro ele vê como novos termos ali, como Big Data, e as melhorias ele usou como sementes melhoradas, novas técnicas, novos produtos que não danificam muito os solos, e isso é muito importante, que aí vai permanecer o solo ali mais fértil e que não afeta a população. Bom, e eu disse também como você avalia o impacto ambiental das práticas agrícolas e quais são as medidas para minimizar esse impacto. Bom, os impactos ele caracterizam com mais perdas de solos, que está acontecendo muito pelas queimadas que estão danificando os solos, e as medidas, ele disse novas técnicas de plantios, como eu falei, para tentar fazer com que não danifique muito os solos futuros aí, para que fiquem bem férteis. Pode passar isso. Bom, obrigado pela colaboração de todos. Olá a todos, eu sou aluno do Colégio Evolução Mais, eu sou o Rian, da terceiro ano,
E hoje eu vou apresentar sobre um pouquinho do meu TCC sobre engenharia química. A engenharia química é um processo de estudos que desenvolve a criação de processos e utiliza muito o processo racional, ou seja, a pessoa que trabalha nesse ramo ele precisa ter um processo racional muito bom, porque ele desenvolve e cria novos protótipos. Agora eu vou falar sobre a profissão que não se relaciona. Eu citei a moda porque eu tava vendo todas as profissões do pessoal da minha sala e eu percebi que a da Soares era uma que eu poderia usar, que seria a moda que ela pensou antes. Por quê? Eu quero unir a tecnologia com a moda, ou seja, seria meio que você utilizar roupas tecnológicas que elas se adaptam no frio e no calor e também mudar a cor, essas coisas assim. Seria mesmo que a pessoa ela decide o que ela vai querer usar. E agora eu vou falar um pouco sobre o petróleo do futuro. Que é o nióbio. Todos nós sabemos que o petróleo vai acabar em 50 anos. E nisso todos os países estão se desenvolvendo, trocando a energia do petróleo pela energia elétrica. Mas também temos outra solução, que seria utilizar o nióbio, porque ele é um elemento da tabela periódica, que ele é altamente eficaz para trocar pela gasolina. E é isso. Meu nome é Ana Gabriela e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha apresentação de TCC, que o tema escolhido foi arquitetura e urbanismo. Eu vou dar ênfase na parte da entrevista em que eu busquei profissionais da área para sanar as minhas dúvidas sobre o curso. O meu primeiro entrevistado foi o Alexandre Vilar, meu professor de design de interiores da ETEC, e ele possui 38 anos de carreira e uma vasta experiência. A primeira pergunta que eu fiz foi quais eram as suas expectativas para a faculdade. Ele disse que ele começou a sua busca pelo curso quando o pai dele meio que o forçou a escolher uma carreira ou de sair de casa. Então isso inspirou a procurar por faculdades na área de arquitetura, pois seu pai já tinha uma certa experiência ali, então ele já era familiarizado. Ele também contou que quando ele procurou uma faculdade, e ele não foi pelos motivos que o Marcelo normalmente nos inspira. Ele procurou mais por questões de festa, de baderna, não foi realmente com foco no curso. Mas ele disse que conforme iam passando as experiências, ele ia se acostumando melhor e começando a levar o curso com mais seriedade. Eu perguntei também se tem algum conselho que ele gostaria de ter recebido no começo. E ele disse que com certeza que o conselho seria exatamente de não se jogar, não procurar uma faculdade e não ir apenas por festas. Se resguardar, pensar no futuro e não viver só o momento. Sempre ter em mente que o dia de amanhã sempre vai chegar. A próxima pergunta foi como foi encontrar o primeiro emprego. Ele disse que ele não teve exatamente o primeiro emprego, porque ele trabalha como autônomo desde que ele começou em sua profissão. E o primeiro contato dele foi de seu próprio pai, que, como eu já havia citado anteriormente, já era da área. E a minha próxima pergunta foi o que você tem a dizer sobre o salário. Ele disse que você não tem um salário digno nos seus primeiros 20 anos de carreira. Simplesmente porque arquitetos com mais experiências jogam um projeto inteiro nas costas de um júnior e não dá o devido crédito, não paga o tempo de trabalho que ele teve. E isso mostra o quanto que a área ela é explorada, ela é exploradora. Os seus senhores são exploradores dos juniores. Porque simplesmente eles não querem fazer o trabalho, por conta que em seu começo também agiram assim com eles, e eles acham que só porque eles podem, eles fazem a mesma coisa. Então é uma área que não é valorizada. Obviamente que tem os seus países e a área da arquitetura que é ligada com a engenharia, que são um pouco mais valorizados do que a arquitetura própria, mas no geral é um salário muito ruim, é pouca coisa acima do piso salarial. E essa foi a minha área de entrevista com o meu professor. Bom dia a todos, meu nome é Juliana, sou aluna da terceira série e hoje vim falar um pouco sobre o meu TCC, que é sobre psicologia, mas vou falar especificamente sobre um dos tópicos do sumário que é oferecido pelo sistema da escola, que é sobre a profissão que não se relaciona.
No meu caso, para a profissão que não se relaciona com a psicologia, foi um pouco difícil de achar, então eu comecei a me questionar de uma forma diferente. A que profissão, a quem a psicologia ainda não alcançou do jeito que deveria? E aí eu cheguei na minha resposta, a fonoaudiologia. Para quem não sabe, a fonoaudiologia ela é a profissão que é responsável por cuidar de pessoas que possuem problemas na fala ou audição. Pesquisando na internet, eu achei um documento, um estudo acadêmico feito pelas doutoras Silva Macedo e Cláudia Regina Vaz Torres, que elas basicamente falavam sobre como é difícil encontrar centros psicológicos ou até sequer profissionais que atendessem pessoas surdas e mudas. Então foi aí que eu comecei a pensar num projeto que basicamente inclui que psicólogos tenham uma fluência na linguagem de Libras e não somente isso, como tenham um olhar maior, tenham uma atenção maior, porque a psicologia, ela trata sobre os seres humanos, ela é a ciência que estuda os seres humanos e a sua saúde mental e sua mente. Então não é só porque essas pessoas não conseguem se comunicar da forma como nós, pessoas sem deficiência, conseguimos, que elas não são tão importantes quanto, que elas não devem ser atendidas. Então é por isso que eu acho que a psicologia ela tem sim que se relacionar com a fonoaudiologia para atender melhor essas pessoas que são seres humanos como nós, que possuem seus problemas, às vezes até mais, porque eles já possuem eles sofrem de um grande preconceito pela sociedade. Então essa foi a minha pesquisa. Muito obrigada.